Olá, pessoal, tudo bem? Olha, se tem uma coisa que funciona como um verdadeiro paredão na prova de português da FGV, essa coisa é feita de dois tijolos, crase e pontuação. É ou não é? Mas e se eu dissesse que tem um jeito, um mapa para atravessar esse muro? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar de cabeça no método do projeto Aliro Turbo e transformar esses bichos papões em pontos garantidos na sua aprovação. E de onde vem toda essa estratégia? Vem daqui, ó, do Caderno de Estudos número 9. É um material poderosíssimo, criado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é a cabeça por trás do projeto Alero Turbo. E o mais importante, não é para pensar nesse caderno como um simples livro de regras, viu? Pense nele como um manual de instruções para desmontar a lógica da banca. E é isso que a gente vai fazer, passo a passo. Então, o nosso objetivo aqui é bem direto, tá? A gente não está aqui para decorar regrinha. A missão é outra. É aprender a pensar como a FGV pensa. É antecipar as armadilhas. É saber onde eles vão tentar te pegar. E, claro, neutralizar aquelas questões de crase e pontuação que vão combinar derrubam uma galera. A ideia é justamente essa: transformar o que é o ponto fraco de todo mundo no seu grande diferencial. Beleza, nosso plano de ataque está traçado. Primeiro, a gente vai entender a mentalidade da FGV. Depois, vamos decifrar a crase e a pontuação de um jeito estratégico. Aí, com as ferramentas certas na mão, a gente parte para o campo de batalha, analisando questões de verdade. E para fechar com chave de ouro, aquela revisão tática, sabe? Para garantir que nada, absolutamente nada, fique para trás. Então vamos lá, começando pelo erro mais comum de todos. O professor Lessa sempre bate nessa tecla. Crase não é o nome daquele acento, pessoal. O acento se chama grave. Crase é o nome do fenômeno da fusão, da junção de duas vogais iguais. Parece um detalhe, né? Mas só de entender essa diferença, a gente já sobe um degrau e começa a pensar no nível de precisão que a FGV cobra. E tá aqui a definição técnica do que é esse fenômeno. Pensa assim, a crase acontece quando uma palavra, pode ser um verbo, um nome, pede a preposição a, e a palavra que vem logo depois, que é um substantivo feminino, aceita o artigo a. Quando esses dois a se encontram, bum, eles se fundem. É o famoso a mais a. Na teoria parece simples, né? Mas é na prática que a FGV vai testar se a gente está realmente atento. Agora, se liga numa das ferramentas mais poderosas que o professor Lessa ensina. É um macete que salva vidas. Se pintar a dúvida, faz o seguinte: troca o verbo da frase por voltar de. Se na resposta você disser volto da, então pode crasear sem medo. Agora, se a resposta for volto de, aí a crase está proibida. Olha como funciona na prática. Vou à Bahia. Por quê? Porque quem volta, volta da Bahia. Crase confirmada. Mas eu vou a Roma, porque quem volta, volta de Roma. Sem crase. É um teste rápido, simples e totalmente à prova de FGV. Certo. Mas olha só, tão importante quanto saber quando usar a crase é saber quando ela é um campo minado, um erro fatal. Tem situações em que botar o acento grave é pedir para perder ponto. E a FGV, claro, adora isso. Então anota aí. Antes de palavra masculina, antes de verbo, antes da maioria dos pronomes e entre palavras repetidas, nem pense em usar crase. São as regras de ouro do não, que já eliminam um monte de dúvida. E aqui, pessoal, tá uma das pegadinhas preferidas da FGV. Presta muita atenção. Eles sabem que na hora da prova a gente está cansado, a atenção já não é a mesma. O que eles fazem? Montam uma frase enorme, super longa, e colocam um A bem ali, quietinho, antes de um verbo ou de um pronome. É uma isca clássica. O olho tem que estar treinado para isso. Bater o olho num A antes de verbo ou de um pronome, desconfia na hora. É o seu alarme interno de pegadinha apitando. Mas beleza, do outro lado da moeda, existem as situações em que a crase é lei, não tem discussão. São estruturas que já vêm prontas na língua portuguesa, por exemplo, em locuções femininas, tipo à noite, às vezes, às pressas, ou para indicar a hora certinha, às 2 da tarde. Nesses casos, a crase é obrigatória e ponto final. A banca espera que a gente olhe e já reconheça sem nem piscar. Ok, vamos mudar de campo agora, mas a estratégia de pensar como a banca continua a mesma. Vamos falar de pontuação. E o professor Lessa tem uma imagem perfeita para isso. A pontuação é a respiração do texto. Um texto sem vírgula, sem ponto, é um texto que não respira, fica confuso, sem fôlego. E para a FGV é simples: quem não sabe pontuar, não sabe organizar o próprio pensamento.
Olha, se só desse para levar uma única regra de pontuação para a prova da FGV, teria que ser essa aqui. É a regra de ouro da vírgula, o mandamento número 1. Nunca, em hipótese alguma, separa o sujeito do verbo nem o verbo do complemento dele. Pensa nisso como a espinha dorsal da frase. Não pode quebrar. Quebrar essa regra é o erro mais grave de todos. E é exatamente aqui que a banca mostra toda a sua maldade. Eles não vão te dar uma frase simples, claro que não. Eles vão construir um sujeito gigantesco, um monstro de 3 linhas, cheio de aposto de explicação, só para te confundir. Tipo assim, a Comissão Especial de Análise de Projetos de Lei, aquela que foi composta por 5 deputados muito experientes, e aí, bem aí, eles jogam a vírgula fatal, logo antes do verbo aprovou. Essa vírgula é armadilha, não caia nessa. Não importa o tamanho do sujeito, ele e o verbo são grudados, inseparáveis. Mas é claro que a vírgula não serve só para criar armadilha, né? Ela tem funções super importantes, como, por exemplo, isolar termos que estão meio que de fora da estrutura principal da frase, como quando a gente chama alguém, o vocativo, ou dá uma explicação, o aposto. E os outros sinais também têm sua função. O ponto e vírgula é ótimo para organizar listas compridas, os 2 pontos avisam que vem uma explicação ou uma lista por aí, e o travessão chega para dar aquele destaque, aquela ênfase. Muito bem. A gente já viu a teoria, já identificou as táticas da banca, então agora é hora de ir para o campo de batalha de verdade. Vamos pegar tudo isso que a gente conversou e aplicar em questões reais da FGV. Fazer uma análise cirúrgica mesmo, sabe? Entender não só por que uma está certa, mas principalmente por que as outras estão erradas. É assim que a gente se blinda de verdade contra o examinador. Dá uma olhada nessa questão. É um clássico da FGV, o comando é reto e direto, ache o erro. Eles fazem exatamente o que a gente falou, misturam vários usos corretos da vírgula com aquele um erro fatal. E aí, qual dessas alternativas está quebrando a nossa regra de ouro? E aí, achou? A armadilha está ali, na alternativa B. É o erro clássico que a gente acabou de conversar. Vamos dissecar isso aqui. A alternativa B é o exemplo perfeito da regra de ouro sendo quebrada. A gente tem o professor, que é o sujeito, separado por uma vírgula do verbo explicou. É o erro número 1. Agora olha como as outras estão certinhas, mostrando os usos que a gente pode fazer da vírgula. A letra A isola o vocativo João, a C o adjunto adverbial ontem, a D o aposto a capital e a E separa os itens de uma lista. A FGV joga exatamente com isso, uma proibição no meio de vários usos corretos. Ok, agora a FGV sobe um pouquinho o nível. Essa questão aqui é mais elegante, mais sofisticada. Por quê? Porque ela não testa só crase. Ela testa crase dentro de uma coisa chamada paralelismo. A ideia é bem simples, na verdade. A frase precisa ter uma simetria, uma harmonia. O jeito que uma estrutura começa tem que ser o mesmo jeito que ela termina. O segredo aqui é o tal do paralelismo. Pensa que é como se fosse um espelho. A estrutura que você usa no começo do intervalo tem que ser refletida no final. Vamos ver a primeira parte. De segunda. De aqui é só preposição, certo? Então o espelho dela tem que ser só preposição a. Por isso, de segunda a sexta. Simples assim. Agora olha a segunda parte. Das 8 horas. Opa, das não é só preposição. É a preposição de junto com o artigo as. Para espelhar isso, a gente precisa da preposição a junto com o artigo as. E a mais as dá o quê? Dá as, com crase. Por isso, das 8 horas às 18 horas. Fechou? A resposta só pode ser a e as, alternativa C. E excelente, pessoal! A gente passou pela teoria, pela estratégia da banca e pela prática com questões. Agora, para fechar, vamos para a nossa revisão de ouro. É aquele momento de amarrar tudo, de consolidar o que é mais importante e que precisa estar na ponta da língua no dia da prova. São os pontos que de verdade garantem a aprovação. Então, vamos lá, o resumo da ópera. Ponto 1, crase proibidíssima antes de verbo e palavra masculina. Ponto 2, crase obrigatória? Sempre nas locuções femininas, tipo às pressas e para marcar o hora exata. Ponto 3, o mais importante de todos. Nunca, jamais, em tempo algum, separe sujeito de verbo com vírgula. Ponto 4, vírgula obrigatória para isolar vocativo e aposto. E ponto 5, a regra do espelho no paralelismo. Se é de, a é sem crase. Se é da, a é com crase. Dominar esses 5 pontos é o passaporte para gabaritar essas questões da FGV. E para a gente encerrar, o professor Lessa nos presenteia com uma reflexão bem profunda, que vem lá do Salmo 141. É um pedido de cuidado, de vigilância sobre aquilo que a gente comunica.
E a analogia que o professor Lessa faz é poderosa. A pontuação é como se fosse a guarda da nossa escrita. E para quem vai ser servidor público, para quem vai escrever documentos oficiais, a precisão na escrita não é só um detalhe, é um dever. Uma comunicação clara, correta, é o primeiro sinal de um serviço público que funciona, que é justo, que é eficiente. No fundo, é isso que a sociedade espera de nós. E é isso. A gente conclui aqui esse nosso mergulho estratégico em crase e pontuação. Um conteúdo inteiramente baseado no Caderno de Estudos 9 do professor Dr. Marcelo Lessa e no seu incrível projeto Alero Turbo. Continuem firmes na preparação, pessoal. Lembrem-se, a aprovação é, acima de tudo, uma questão de estratégia. Um abraço e até a próxima.